conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois, Faraó disse a José: visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá à sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E o faraó disse mais a José: eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Então o faraó tirou seu anel, sinete, da mão e o pôs no dedo de José. E mandou que o vestissem de roupas de linho fino, e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem. E chamavam diante dele: inclinem-se todos. E desse modo deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Amém? Glória a Deus. Curva a sua cabeça, por gentileza, por um instante. Senhor Deus Pai de amor, essa é a tua palavra. E nós estamos aqui, Senhor, nessa manhã com uma única expectativa: ouvir a tua voz, sermos por ti abençoados e pela tua palavra acharmos caminhos para crescermos, prosperarmos, sermos cada vez melhores. Quero te pedir, Senhor, graça e sabedoria para entregar aquilo que o Senhor deseja, que não venha de mim, mas venha de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos sentar um pouquinho. É claro que todos nós, de alguma maneira, já ouvimos falar da história de José, não é mesmo? Alguém aqui nunca tinha ouvido falar de José? Difícil, né? Até quem nunca veio à igreja, a história de José ela é tão famosa e tão expressiva que ela ganha, é claro, até mesmo alegorias, histórias fantasiosas, lúdicas, sobre esse personagem tão forte que foi José. José nasceu numa casa de alguém que tinha uma promessa, alguém que tinha também recursos, dinheiro. Ele era um dos filhos de Jacó, o penúltimo na verdade. Depois dele só teve Benjamim, e Benjamim, no nascimento, houve uma complicação no parto e sua mãe morreu. Ele era irmão de pai e mãe, apenas de Benjamim. E sua mãe, ele não teve mais convívio, visto que quando nasceu seu irmão, ela falece ali no parto. Então, José tinha do seu pai um apreço especial. Ele e seu irmão gozavam de uma relação diferente com Jacó. E Jacó sabia que a vida dele era preciosa, era diferente. Porque Deus tinha dado a José, desde a sua infância, um espírito diferente. Ele queria crescer, ele queria prosperar, ele queria conhecer novos horizontes, ele era perguntador, curioso, interessado, e isso aguçava até raiva, muitas vezes, em seus irmãos. E quando ele começou a revelar os sonhos que ele tinha em mente, fez com que a sua família passasse a invejá-lo e a desdenhá-lo. Quando ele chegava, por exemplo, eles falavam: lá vem o sonhador, né? Lá vem o cara que vive com a cabeça na lua, né? Então, todo o tempo ele era tratado com um pouco de desdém, visto que ele tinha irmãos bem mais velhos. E como não tinha a mãe ainda para lhe defender, só o pai, o ambiente não era fácil, né? Naquela família que tinha vários casamentos, José teve várias esposas, e os irmãos, eles eram irmãos apenas de pai. Devia ser uma bagunça, né, irmão? Se a gente pensar no ambiente bíblico, às vezes, pensando nisso, é uma bagunça, né? Eles moravam numa tenda, um pedacinho da tenda era da mãe A, outro pedacinho da mãe B, outro pedacinho da mãe C. Você não sabe quem cozinha hoje, quem lava a roupa, né? Qual é o irmão que quer dar o peteleco mais forte. Então, devia ser uma bagunça. E em meio a tudo isso, tinha um cara que tinha um sonho. E aí eu pergunto, é diferente na sociedade hoje? É diferente nos ambientes que nós somos inseridos hoje? Às vezes a gente tem pessoas do nosso lado que nos querem bem, outros querem ver o nosso mal, tem gente querendo te promover, tem gente querendo te passar a perna, tem gente que gosta do teu jeito, tem gente que te acha um verdadeiro idiota.
E assim a gente tem que conviver com pessoas de todos os tipos. Mas Deus tinha posto na cabeça e no coração de José um sonho diferente. E o Senhor que tem incitado o teu espírito para ser alguém que pode ser diferente, relevante, uma pessoa abençoadora, uma pessoa que mude de fato os rumos da sua casa, sempre se levantarão oposições. José viveu durante a sua vida muitas oposições. E esse texto que a gente leu é a virada de chave, é o momento exato que Deus estava mudando a história de José e de tudo que ele ali havia construído até aquele instante. E às vezes a gente percorre um longo caminho achando que a gente nunca vai chegar aos objetivos de Deus para a nossa vida. Mas tem o momento da virada de chave. O salmista diz assim: aquele que vai andando, chorando, semeando, vai voltar colhendo os seus feixes, seus molhos. O que ele está dizendo? De uma postura resiliente, persistente, que sabe que o caminho é muitas vezes difícil e tortuoso, mas que ele vai percorrendo esse caminho em uma certeza: Deus está comigo e vai chegar a minha hora. O texto que lemos mostra o dia que chegou a hora de José. E em nome de Jesus, vai chegar o dia que a tua hora estará nas mãos de Deus e você viverá os teus sonhos em nome de Jesus. Não desista no caminho, porque nesse caminho existem várias maneiras que o inimigo trabalha para nos fazer abortar esse projeto. A primeira delas é o desânimo. Alguém aqui já desanimou? Levanta a sua mão, por favor, né? Eu vou levantar as duas, né? Quantas vezes a gente desanima, né? Quantas vezes a gente fala: puxa, eu acho que não vale a pena. Estou remando contra a maré, estou dando murro em ponta de faca, eu estou falando sozinho, eu faço e chega alguém. Parece que você está construindo um castelo na areia que vai ser destruído na primeira onda ou na próxima maré. Quando muito, dura até a próxima maré. Você faz um negócio lindo, excepcional, tira a foto e guarda bem, porque daqui a pouco vai sumir, né? E aí aquilo só vira história. E nós temos por base o ânimo do Senhor, porque a palavra desânimo, ela é a antítese do ânimo, e ânimo vem da raiz alma. E o que Deus colocou no homem, como a alma vem ao homem, senão pelo sopro da vida. Então o Espírito de Deus soprou em nós ânimo. E o homem no Gênesis, lá no Éden ainda, ele acorda por um sopro divino. O que nos faz diferentes do restante da criação é que nós temos alma, nós temos sentimentos. A gente pode estar até fisicamente bem, mas de repente você está abalado emocionalmente, o teu corpo não funciona direito. É ou não é? E às vezes você não está bem, você está até enfermo, mas você tem ambições, sonhos, você tem vontade, você vai doente mesmo, vai com dor mesmo, né? Não está nem aí se está chovendo, se está sol, se tem trânsito ou não tem. Porque o homem é aquilo que almeja em sua alma, não é assim que Salomão nos ensinou? E foi muito assertivo nisso, porque esse ânimo é o que nos move. Com meu Deus eu salto muralhas, os que esperam no Senhor correm e não se cansam. Então essas expressões bíblicas, elas falam de algo que transcende a nossa carne, o nosso eu, o nosso pensamento, o conhecimento. Ele está ligado ao ânimo de Deus que está na nossa vida. E o inimigo vai lá e acha um caminho de nos desanimar. Porque nos desanimando, ele faz com que você mesmo aborte o projeto de Deus para a tua vida. Que você mesmo abandone a caminhada ou a trajetória que o Senhor tem te posto. E o Senhor entendia isso. E deu a José uma chave, para que mesmo passando por lutas intensas, ele não desanimasse. Imagine que ele foi vendido como escravo. Alguém aqui já foi vendido como escravo? Meu Deus! Além de ser arrancado a fórceps da família,
pelos próprios irmãos, de ter que ouvir uma discussão, matar ou não mata, né? Porque você imagina, ele estava ali na cisterna, os irmãos falam, vamos matar ele, o outro, não mata, não sei o quê, daqui a pouco ele escuta, vamos vender ele então para os mercadores. Meu Deus do céu. Você já imaginou você escutar essa conversa dos seus irmãos? Sentado no fundo de um poço, alguém discutindo se vai te matar, se vai te vender como escravo, e qual é a história que vai contar para o teu pai. Eu não sei como é que foi isso para José, mas eu imagino que tenha sido muito difícil, porque a gente ouve alguém falar mal da gente, a gente já se irrita. É ou não é? Não precisa nem falar, faz um comentário ruim na internet, você já fica todo, nossa, né? Se chamar de feio então, pelo amor de Deus, né? Parece que apertou o botão da guerra nuclear, né? E muitos até se irritam. Ouvir os irmãos discutindo sobre o seu futuro e o seu destino. Nem isso foi capaz de desanimar José de viver os seus sonhos. E em nome de Jesus, os seus sonhos não acabaram. Eu não sei quais foram as indicações que você ouviu a respeito disso e quais foram as conversas que tiveram para que você se desmotivasse, mas está na hora de você clamar pelo ânimo do Senhor e dizer, Senhor, eu vou esperar em Ti, porque essa conversa, essa estrutura, essa malignidade do inferno não vai tirar mais a minha paz em nome de Jesus. Amém? A segunda situação é a raiz da incredulidade. Quando você deixa a incredulidade entrar no teu coração, aí não tem como você viver nenhuma promessa de Deus, porque fé é o princípio para todas as coisas. Eu acho interessante que Jesus, o Filho de Deus, estando na terra, disse a muitas pessoas, vai que a tua fé... Você já leu isso em algum texto bíblico? Dezenas de vezes. Os milagres que Jesus fazia e alguém falava assim para ele, eu vou sair contando, ele falava, vai e não conte para ninguém. E aí alguém falava né, sobre o milagre, ele dizia, vai que a tua fé te salvou. E hoje a gente tem uma disputa para saber quem é que assina o milagre. Fala que fui eu que orei por você, hein? Né? Não fala que foi lá em São Bernardo, não. Fala que foi aqui em Santo André. Eu estou fazendo uma brincadeira com um negócio muito sério. O homem disputa um lugar que não é dele. Porque quem faz é Deus. E quem promove o milagre é Deus. E José, ele não tinha incredulidade no coração. A credulidade foi que salvou ele. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 4. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Paulo está falando aqui que Abraão havia vivido essa promessa pelo fato de não ter duvidado, de não ter deixado com que a incredulidade tomasse o seu coração. Olha, tem algo que a Bíblia registra que tem que abrir os nossos olhos. Diz assim, sem fé é impossível agradar. Então a Bíblia registra que tudo é possível ao que crê e registra que sem crer, ou seja, sem fé, é impossível. Esse é o único impossível bíblico. Impossível agradar a Deus se eu não tiver fé. Então se livra ainda hoje da raiz de incredulidade. Porque se você em algum momento duvidar no teu coração, você vai acabar estando certo sobre a não realização dos seus sonhos. Sabe por quê? Porque se a gente acreditar que vai viver e acreditar que não vai viver, a gente está certo da mesma maneira. Porque se o homem é aquilo que almeja em sua alma, ele vai buscar os seus sonhos, ele está certo nisso, Deus vai ajudar, e as pessoas vão colaborar, e a hora que você menos esperar, as coisas estão acontecendo. E se você também não acreditar, isso também vai conspirar contra você. Porque o mal que eu temo me sobrevém. A raiz da incredulidade, na verdade, ela é uma fé nas coisas ruins. Eu não acredito que vai acontecer nada de bom. Então é uma fé. É uma fé que nada bom vai acontecer. É a credulidade ou a mesma força que você deveria ter para o lado bom, sendo exercida para o lado ruim. E aí não tem resultado. Então livre-se da raiz de incredulidade. E por último,
as oposições, elas sempre aparecem. Gênesis 37:11. Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. José, ele viveu muitas oposições porque o que ele pensava e a maneira que ele queria viver era muito diferente do que os seus irmãos cultuavam ou tinham em mente dentro de casa. Eles não conseguiam vislumbrar nada além daquilo que eles viviam com Jacó, pastores de ovelha e tudo mais, porque aquele método tinha dado certo até ali. E um método validado é difícil ser mudado, não é? Eles estavam em todo errados em ir contra o sonho de José? Não, pense bem. Quem eles eram? Filhos de Jacó. Jacó era filho de quem? De Isaac. Isaac era filho de quem? De Abraão. Esses homens prosperaram? Eles prosperaram tanto com aquilo que eles faziam e com os métodos que eles acreditavam, que eles tinham água no deserto, que eles tinham rebanhos enormes. Isaac, que era o vô dessa turma aqui, a palavra diz assim, que ele cresceu e prosperou tanto, que os filisteus, ou seja, um povo, um reino, tinha inveja dele. Ele não atraiu a inveja da pessoa, do vizinho, ele atraiu a inveja de um reino. É como se você atraísse a inveja de um governo brasileiro. Você entende? Não é o agente que tem a inveja, é o povo que tinha inveja dele. Ele conseguiu crescer tanto que uma nação olhava para ele e falava assim, quem esse cara pensa que é? Então o método que eles tinham estava validado. E quando José começou a falar de ser alguém diferente, toda a turma que aprendeu com o pai, com o avô, com o bisavô a fazer o que faziam e crescerem, ganharem dinheiro com aquilo, começou a achar que ele era louco. E às vezes nós começamos a destoar de algo que está validado na nossa família e começam a achar que a gente é maluco. E aí não é só questão de negócio, aí a questão é do método de vida, do que você acredita, da tua fé, inclusive. Quando eu me converti, eu me lembro bem que eu tinha uma tia que ela era meia, assim, a matriarca da família, mandava meio em todo mundo, né? Tia Nenê era o nome dela, né? A bicha era brava que só, já morreu há muitos anos. E um dia ela me chamou na casa dela, falou assim, eu queria conversar com você, né? E ela falava meio, assim, enrolado, né? E ela falou assim a mim, olha, a nossa família, me perdoe, não quero aqui ofender a ninguém, tá? Se você é católico, não tem problema nenhum. Mas ela falou desse jeito para mim, é católica apostólica romana. E nessa religião que você escolheu aí, eles agridem o Santo Papa. Se eu te pegar falando do Santo Papa, e eu escutando. Né? Falei, tia, por qual motivo eu falaria qualquer coisa do Papa? Né? Não sei, se esse pastor aí, não sei o quê. Ela tinha uma imagem pré-concebida da igreja evangélica. Parte dela pertinente à nossa religiosidade peculiar e parte por desconhecimento, por nunca querer conhecer nada diferente. Aí eu conversei com ela, dei risada, brinquei com ela e saí de bem com a tia. Né? Porque meu objetivo de procurar a fé não era para agredir nada anterior, mas sim descobrir o meu próprio caminho. Então a transição para um novo método, ela é dura, difícil para qualquer um. Aqui no caso, eles estavam falando de método de vida. Ele pensava em algo que os irmãos não pensavam. Eles não eram um povo agricultor, eles nem tinham direito a essa técnica. Eles sabiam criar rebanhos e por isso, inclusive, que eles eram nômades, que talvez hoje a gente chamaria de extrativista, alguma coisa assim. Eles iam migrando de campos em campos enquanto o campo suportasse o rebanho deles. Eles nem sabiam plantar e colher. E José cresceu no Egito fazendo o quê? Dizendo para o faraó plantar, colher e guardar. Sabe quando isso ia dar certo para a família de José, de Jacó? Nunca, porque eles não sabiam fazer isso. Mas José estava agora enxergando o futuro, enxergando algo diferente. E quando você começa a enxergar algo diferente, muitas oposições pelo sistema estabelecido se
apresentam. E muitas oposições vão se apresentar à tua família, ao teu método de vida, em como você crê, em como você trabalha, no que você trabalha, na profissão que você escolhe, da maneira que você quer criar seus filhos. Existem N oposições a métodos já validados. Mas o mundo está em constante transformação e é a hora da igreja abrir a mente, abrir o coração e entender que Deus é aquele que opera tudo em todos. É o tempo de nos levantarmos pelo Espírito e, como José, vencermos toda e qualquer oposição da carne em nome de Jesus. Amém? Diga para o teu irmão, Deus vai abrir a tua mente. Vai começar a te dar ideias. E não se assuste, porque até você pode ser duro com elas, mas o Senhor vai lhe honrar nesse Egito aí fora, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! E Deus colocou então José num processo para que ele fosse polido, porque do jeito convencional ele não ia conseguir. E como é que foi essa lapidação, né? Primeiro, eu preciso me manter íntegro, a despeito das circunstâncias, jamais abrindo mão de viver os propósitos de Deus. Amém? Deus deu a José um sonho. E ele só foi quem ele foi porque ele perseguiu esse sonho. Mesmo tendo muitas evidências contrárias, ele não abriu mão daquele propósito. Olhe as defesas do apóstolo Paulo durante todos os momentos que ele foi julgado ali no livro de Atos. Ele sempre fala o seguinte: eu fui fiel à visão que eu tive. Eu estava indo a caminho a Damasco e uma luz apareceu, eu caí do cavalo. O que ele tinha? Um propósito, uma missão. Seguiu à risca o que Jesus determinou que ele fizesse. O que aconteceu com a igreja pelas suas mãos? Expandiu, cresceu, fundaram-se dezenas, centenas, milhares. Estamos aqui hoje, boa parte pela responsabilidade desse homem, que pregou o evangelho numa outra língua senão hebraica, ou à época aramaica, né? E que expandiu o evangelho numa língua grega, que era o comum, que seria o inglês de hoje, que todo mundo naquela época falava, para intercâmbio entre as nações. O grego era a língua oficial da diplomacia, e Paulo falava fluentemente. Então ele conseguiu levar o evangelho para onde ele não iria. Fazendo o quê? Não abrindo mão de maneira nenhuma da eleição, do propósito, daquilo que ele foi chamado para fazer. E todos nós temos uma eleição, há sobre nós uma missão divina. E muitos não se identificam muitas vezes com o que estão fazendo, mas são, assim, de forma insistentes, impelidos a fazer por outras pessoas ou outros agentes que acham que é aquilo que você tem que fazer no trabalho, na família, no ministério. Mas quem tem que identificar o dom e a capacidade divina de Deus em você é você mesmo. Somos nós que sabemos. Quando eu acordo, a vontade que eu tenho de fazer e o que eu tenho que fazer, não é a vontade de sumir, porque às vezes a gente tem vontade de sumir, né? Alguém aqui já teve vontade de sumir? Não? Tá bom. Eu agradeço a sua sinceridade, porque eu sou sincero, já tive vontade de sumir, né? Tive vontade de desaparecer, a gente às vezes tem vontade de fazer, eu não quero falar com ninguém, né? Mas a gente vai e faz aquilo que tem que ser feito. Porque crianças fazem o que querem, adultos fazem o que tem que ser feito, não é? E a gente vai e faz o que tem que ser feito. Porque aí está a verdadeira liberdade em eu tomar a decisão no que eu quero fazer de fato e aonde eu quero chegar de fato. E aí, para chegar aonde eu quero, às vezes eu faço o que eu não gosto de fazer e o que eu não quero fazer. Então Paulo seguiu um objetivo, e isso lhe custou caro, mas fez com que ele construísse um legado que nenhum outro apóstolo à sua época havia construído. Nós precisamos nos manter firmes na missão, no objetivo. Qual é o objetivo? Qual é o propósito de você ter o que tem, de você fazer o que faz, de você receber o que recebeu, ter o dom que você tem, o talento, a capacidade que você tem? Será que é só para fazer algo, né, que chame atenção? Porque quando a gente é criança, a gente tem um talento, a gente quer mostrar para todo mundo, não é?
Chega em casa e fala, ô pai, é o que eu sei fazer, ô mãe, é o que eu sei fazer, ô tio, é o que eu sei fazer. Você acha que essa criança que quer mostrar o que sabe fazer bem não está aí dentro ainda? A gente só se torna mais comedido, mais controlado. Mas a gente quer ainda o aplauso pelo que a gente sabe fazer. Só que de outra maneira. Com remuneração, com reconhecimento. Em vez de estrelinha, eu quero um quadro na parede. Né? É assim que funciona o âmago humano. Então, ache a tua missão. E não deixe o diabo turvar a visão que Deus colocou na tua vida. Ele vai te honrar em nome de Jesus. Ele estava lá, vivendo um momento difícil, vendido como escravo, mas continuou acreditando que ele seria o que Deus havia dito para ele que ele seria, um grande administrador. Então ele foi um grande administrador na casa de Potifar, ele foi um grande administrador na cadeia, porque o próprio carcereiro chegou a dar a ele a chave e dar a ele liberdade para ele fazer o que ele tinha que fazer, e ele foi um grande administrador no trono ao lado de Faraó. Deus vai te fazer, em nome de Jesus, dentro da tua missão, o melhor do que você precisa fazer, e é como missão, em qualquer ambiente que te levem, em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Porque princípios nos fazem ser o que somos em qualquer ambiente. A bispa e eu e a minha sogra fomos almoçar ontem em um restaurante. A pessoa me deu a comanda e ele havia marcado errado o nosso almoço. Errado para menos. Quando ele veio marcar na mesa, estávamos só eu e minha sogra. E a bispa não estava, né? E ele pegou e marcou 2 almoços. Aí a gente estava conversando, almoçando, eu percebi, chamei o garçom e falei, você marcou errado aqui. Não, moço. Ele marcou sim, rapaz. Aqui, você marcou 2 almoços e nós estamos em 3. Ah, obrigado, hein, moço. Porque sempre que a gente chama para falar marcou errado, o cara acha que você quer dar uma bica, né? Quer dar um chapéu, né? Você é o que você é em qualquer ambiente que você está, né? Ética é o que a gente faz quando ninguém está olhando e que se tivesse alguém olhando, a gente não teria vergonha de estar fazendo aquilo. Sabe? Nós precisamos, como brasileiros, moldar muito no nosso caráter, na nossa mente. Porque a gente vai aprendendo a dar o golpe desde que a gente é criança na escola. E o brasileiro adora a lei de Gerson. É só a gente olhar nossas políticas públicas, meu Deus do céu. Né? A gente ontem foi a um local, pegamos um trânsito absurdo, porque a cidade de São Paulo está um canteiro de obras. Por que está um canteiro de obras? Por causa do bendito do ano de eleição. Parece que só idiota, né? Não sabe que todo ano de eleição enchem a cidade de obra. Vai falar, estamos fazendo, mas não pode fasear esse negócio aqui em 4 anos. Não pode, porque senão o povo não vai lembrar, né? E aí chega na hora da eleição, toca a obra para todo lado, trava a rua para todo lado, é buraco para todo lado. Né? Por quê? Porque precisa. Então, em nome de Jesus, abre a tua mente para aquilo que é a tua missão, aquilo que são os teus valores e o que Deus colocou de talento na tua vida, porque eles vão te levar a grandes oportunidades em nome de Jesus. O segundo ponto dessa palavra é justamente sobre a oportunidade. Aprenda a transformar a dor em oportunidades. Eu preciso aprender a ressignificar a dor, senão a dor vai me perseguir por muito tempo. E todos nós somos passíveis a passar por isso. Quando a gente começa a falar de algum assunto que doeu muito em nós, ele pode ter 1, 2, 3, 10 anos, ele vem à tona como se fosse na hora. Eu me lembro uma vez que minha avó estava me contando por que ela teve uma desavença com o cunhado dela. Minha avó faleceu com 96 anos de idade. Ela estava contando uma desavença que ela teve em 1950, enquanto estava grávida do meu pai. E ela ficou vermelha e falou com tanta raiva. Ela nessa época já devia ter uns 80 e cacetada. Eu falei, vó, a senhora ainda sente raiva disso? Né? Que Deus tenha ele, né? O tio já tinha
o tio, que é o cunhado dela, já tinha morrido já, sei lá, 2 décadas. E ela falou com uma raiva daquele assunto. Porque, na verdade, o cérebro humano ele não sabe distinguir direito o tempo. Na hora que vem a memória, é como se fosse naquele instante. Então ele vai e coloca ali as sensações, ele dá as cargas de hormônios, faz tudo, a química, né? Acontece tudo de novo. Se eu não aprendo a ressignificar a dor, eu fico preso nela. Se eu não transformo ela em algo bom, por isso Paulo fala assim, ó, tudo coopera para o bem, só se eu aprender a ressignificar a dor. Porque se eu não aprender a ressignificar, eu vou transformar ela em uma muleta e vou fazer dela o meu tema da desgraça. A minha vida não andou por causa de tal coisa. Eu estou assim porque fulano me passou a perna. Eu fui demitido injustamente. Olha, esse cara, essa pessoa, essa mulher, essa instituição é que me fez mal. E todos nós podemos nos encontrar presos em algo semelhante. Se eu não aprender a ressignificar a dor, eu não vou dar um passo adiante. O perdão, sabe o que é, irmão? Alguém aqui sabe o que é realizar o prejuízo? Não é? Realizar o prejuízo é o sim, porque a pessoa que não é empreendedor, empresário e tal, tem coisa que ela tem que realizar o prejuízo. Ela chegou lá e falou, beleza, isso aqui não deu certo, perdi 10 mil, põe na conta, valeu, não me envolvo mais com isso, sem mágoa, vida que segue. Realiza o prejuízo, perdi 10 pau. Né? O perdão é isso aí. Beleza, o cara fez mal para mim. Vou seguir minha vida. Essa mulher fez mal para mim, vou seguir minha vida. Essa instituição fez mal para mim, vou seguir minha vida. Eu entendo que eu tomei um prejuízo e chorar não vai resolver em nada. Ou eu ressignifico a dor, pego essas más experiências e transformo elas em algo bom para mim, ou eu vou ficar preso nesse negócio ruim a vida inteira. Então a palavra me ensina isso. O que adiantava ele falar, meus irmãos me jogaram no poço, meus irmãos me venderam como escravo. Olha, eu estou aqui na casa do Potifar agora. Além de tudo, eu faço tudo certinho e a Potífera quer me pegar. Né? Já não basta ser vendido escravo, adolescente, né? Agora essa Potífera aí que não me deixa em paz. Meu Deus do céu, minha vida é um problema. Deus me deu um sonho e ao mesmo tempo um karma. Está amarrado. Em nome de Jesus, esse treco nem existe. O que você tem é uma missão divina. Ressignifica esse negócio logo. Vai deixando para trás as coisas que para trás ficam e segue para o alvo. Deus tem novas oportunidades. Transforma essa dor em uma grande oportunidade na tua vida. Oportunidade do quê? De crescer, de prosperar, de ser melhor, ou no mínimo de saber como não cair na mesma armadilha. Deus tem um caminho novo para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E por fim, irmãos, glória a Deus. Diga assim comigo, eu quero ter a certeza no meu espírito que o tempo da honra chegará. Amém? Ele chega. E quem sabe esperar, né? Ele vive a dupla honra. Isaías 61, 7. Para cada dia de vergonha, dupla honra. Como é que Faraó determinou que o povo fizesse exatamente o que José havia sonhado? José sonhou que feixes se apresentavam e se curvavam diante dele. O pai ficou com aquilo no coração, como a gente leu no comecinho do culto. Os irmãos tinham inveja e desdenharam dele, porque pensaram que essa questão de se curvar seria dos irmãos, seria do próprio povo. Eles estavam achando que ele mandaria nos irmãos. Mas Deus tinha algo muito maior para José. E de repente Faraó coloca ele no trono, versículo 14 do capítulo 41. Então Faraó mandou chamar José, fizeram sair às pressas da masmorra, e ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Na hora que ele chega diante do Faraó, Faraó ouve toda a estratégia, entende ali a revelação, determina que ele seja colocado como o primeiro ali no seu reino, além dele, como se fosse um primeiro-ministro hoje, para os países que ainda têm monarquia ou parlamentarismo.
E aí ele estava ali como primeiro-ministro de Egito, ele bota no carro, sai desfilando pelo Egito e manda o povo fazer o quê? O que ele viu no sonho, se curvar diante daquele homem, que nem egípcio era, um escravo hebreu, comprado por algumas moedas. Então ele estava vivendo naquele instante algo que já estava preparado no seu espírito e que ele pôs na sua cabeça e no seu coração que chegaria o dia de ele viver aquilo. Você já tem uma foto aí da casa que você quer comprar na tua Bíblia? Do carro que você quer comprar na tua Bíblia? Você já fez algum desenho? Usa a IA aí, ó, faz um desenho da tua família orando ao redor da mesa. Né? Tem um monte de ferramenta de IA aí que faz isso. Eu sonho um dia chegar em casa e comer nesse domingo, a sair do culto do bispo, que não vai atrasar para acabar hoje, né? E sentar com a minha família para almoçar, né? Ali e tal, e fazemos uma oração, mas olha, eu chego em casa, é uma gritaria, e a louça está na pia. Faz logo o desenho, bota aí na Bíblia, transforma em motivo de oração e profetiza, filho de Deus. Porque se nós não profetizarmos, nós não vamos viver. Se nós não acreditarmos e colocarmos isso assim, sabe, interiorizarmos os nossos sonhos, como é que eles podem se tornar realidade? Não é que Deus não conheça os seus propósitos, os seus sonhos ou as suas ambições. Ele conhece até o pensamento que ainda não veio na boca, não é? Mas eu te pergunto, o diabo conhece? O mundo espiritual conhece? As pessoas conhecem? Não conhecem. Então, para Deus, nós somos nus. Para Deus, não tem como eu esconder nada. Mas para o mundo tem. Para as pessoas tem. Então, eu preciso aprender a conviver, a me ambientalizar e também a profetizar. Profetiza, filho de Deus. Não foi isso que o Senhor disse a Ezequias? Né? A Ezequiel, desculpe. Profetiza, filho de Deus. Profetiza, Ezequiel 37. E está na hora da igreja tomar posse e começar a usar efetivamente esse poder de levantar tua mão, declarar, materializar o que você sonha, o que você crê. Bota lá o nome. Né? Eu estava agora cedo conversando com a minha nora e com o meu filho, em casa, antes de sair para a igreja. E ela me perguntou assim, quantos nomes o senhor tem registrado aí na internet? Eu falei, 98. Eu tenho 98 domínios registrados em meu nome. Né? Mas para que tanto? Eu falei, porque um vai dar certo. Né? Você conhece um negócio chamado funil de vendas? Se eu quero acertar um, eu tenho que mirar em 100. Eu falei, um vai dar certo, Michele. Né? E vocês ainda vão ser testemunha disso. Às vezes a gente é muito simplista. O brasileiro hoje abre uma banquinha, quer que no dia seguinte o negócio esteja dando dinheiro. Né? Faz um curso na vida e quer que aquele diploma leve ele a ser executivo. Né? Fala, eu te amo uma vez para a esposa, quer que ela acredita todo dia. Eu estou com a minha esposa há 30 anos, ela continua me pedindo para falar todo dia. Faz 30 anos que eu falo todo santo dia. Não é? E a gente às vezes fala, mas eu já falei que eu te amo. Mas eu já provei tal coisa. Mas eu já fiz tal curso. Mas eu já tentei um negócio. Olha, mas eu já entrei no ministério, até tentei tocar aqui um instrumento, não deu certo. Então tenta outro, meu filho. Né? Tenta outro, faz outra aula, vai dar aconselhamento, sei lá, vai ajudar o pessoal na diaconia, vai fazer alguma coisa, vai pregar na tua empresa, vai ser professor do CA, alguma coisa. Se você continuar buscando, você vai achar o teu propósito, você vai achar a tua missão e você vai dar certo. Então hoje, saia daqui com a verdadeira convicção, que é eu vou dar certo. Porque em Cristo eu fui chamado para ser mais que vencedor. Amém? José estava no poço, escravo e agora preso. Mas ele sabia, vai ter uma hora que a honra vai chegar. E a honra vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Aleluia! Vamos ficar de pé, por favor. Glória a Deus. Só para quem não sabe o que é domínio, tá? É aquele endereço do site.
Sabe, o www alguma coisa.com.br? Então é isso aí. E graças a Deus, os 98 eu já tenho 3 que estão dando certo. E em nome de Jesus, Deus vai te dar autoridade para você viver a honra do Todo-Poderoso. Levante a tua mão para o céu. Feche os teus olhos um pouquinho. Não sei qual é o posto que você passou. O que é que fizeram contra você? Se te negociaram ou te usaram como escravo? Se foi um irmão, um amigo ou um patrão? Se foi o governo, se foi uma instituição? Se foi a igreja? Em qual ponto da tua vida você foi tão mal compreendido ao ponto de simplesmente te expurgarem? O que eu quero te dizer é que Jesus disse assim: aquele que vier a mim, de modo algum o lançarei fora. Ele, o Filho de Deus, por mais seja incompreendido pelos homens, ele te diz: eu não vou te lançar fora.